Só que esse caso em especial, como eu disse no início, tinha pessoas que estavam numa cidade próxima à localização do imóvel. Nós tínhamos pessoas em outro estado, tá? Estava no estado de Santa Catarina. E nós tínhamos pessoas que estavam em outro país. Aí você vai me perguntar, Carol, como que eu resolvo isso? Então, olha só. Para que você consiga vender todos os meses e consiga sempre fazer negociações imobiliárias, é importante que você saiba analisar essas questões, porque para você viabilizar para os compradores e para os vendedores que a negociação de fato aconteça. Então, olha só, a viúva morava fora da cidade do imóvel, fora da cidade. O herdeiro 1, ele morava em outro país. O herdeiro 2, estou com o documento aqui para a gente poder não perder nada, tá bom? O herdeiro 2, ele estava em outro estado, assim como o herdeiro 3. Então, tínhamos 2 herdeiros em outro estado e tínhamos o herdeiro 4 e o herdeiro 5 estavam também em outra cidade. Então, olha só, tínhamos 3 pessoas fora da cidade de localização do imóvel, 1 fora do país e 2 fora do estado de localização do imóvel. Então tá, a primeira coisa que nós analisamos, como que essas pessoas vão assinar? A gente tem que ver primeiro, então, se é possível viabilizar essa negociação por conta de estarem fora da localização do imóvel. Por quê? Quando a gente vai fazer a escritura pública, as pessoas têm que comparecer para assinar. Uma coisa é o contrato de venda e compra, que nós assinamos de forma digital. Tem várias plataformas hoje em dia que dá para vocês colocarem para assinatura. DocuSign, ZapSign, ClickSign, tem várias. Então isso é uma forma que vocês têm de viabilizar a negociação, inclusive de fazer o contrato com as pessoas e não deixar que essa operação passe por você e você deixe dinheiro na mesa, tá bom? Então isso é uma forma que você tem. Sempre vender todos os meses 1 ou mais imóveis e conseguir o faturamento que você almeja no final do ano. Outra coisa é a escritura pública. A escritura pública, gente, ainda não dá para ser assinada somente de forma digital, assim, com o DocuSign nesse formato. Mas existe uma outra ferramenta que nós usamos para conseguir viabilizar essa negociação. Que, repetindo, fora da cidade, 3 pessoas, outro estado, 2 pessoas, em outro país, 1 pessoa, tá? Aí nós analisamos o quê? Ainda, para que você possa vender sempre, vender todos os meses, 1 ou mais imóveis. A gente vai ver, aqui a gente já sabe que é viúva, certo? Então, registrado o inventário, ela se tornou viúva, então ela tinha 50% desse imóvel. Os herdeiros. Aqui eram solteiras, cada herdeiro tem 1/10 do imóvel. Por que 1/10? Porque aqui é 1/5, tá? Vezes mais 5 pessoas. Então dá a outra metade dividido por 5, tá bom? Então dá 1/10. Então olha só. Então os outros herdeiros representavam 1/10 do imóvel cada um, tá? O herdeiro que estava em outro país, ele era casado, na parcial de bens, a cônjuge, ela assistiu nos termos do artigo 1647-1 do Código Civil. Então a gente vem sempre falando sobre isso. Entendam o regime de bens. Por quê? Para saber, inclusive, se essas pessoas, os cônjuges aqui, precisam assinar tanto o contrato quanto a escritura pública, tá? Depois nós tínhamos do outro estado também casado na parcial, mesma coisa de quem estava fora, e tínhamos uma pessoa que era divorciada e ela foi casada na separação total de bens. Então olha só, por que essas pessoas aqui, os cônjuges, tiveram que entrar assistindo, assinando junto tanto o contrato quanto a escritura? Porque
Quando os herdeiros receberam aqui, quando a gente fala em receber por herança, o imóvel, ele é recebido a título gratuito, portanto, nessa questão aqui não há comunicação dos bens, no caso do falecido que deixou para o herdeiro e do herdeiro para com o seu cônjuge. Então, eles assinam aqui, por serem casados na parcela de bens, eles assistem à negociação, os documentos, eles assinam para que não tenha nenhum tipo de invalidade, uma nulidade jurídica a longo prazo ou a médio prazo nessa situação, dessa operação de negociação imobiliária. A pessoa que era divorciada, nós verificamos que ela era casada na separação total de bens antes, né? Ela se divorciou, puxamos a certidão atualizada. Por que a gente tem que solicitar a certidão atualizada? Para verificação do regime de bens, para verificação, por exemplo, nesse caso, era divorciado, houve partilha de bens ou não? Nesse caso, não houve. E como já eram casados na separação total de bens, também não tinha comunicação. Então já não se comunicava aqui por conta do regime de bens do casamento e não se comunicava aqui por conta de quê? Porque também recebeu gratuitamente em forma de herança. Então também não há comunicação, tá bom? Então verifiquem isso sempre. Análise de regime de bens são em todas as negociações. E olha, a gente tinha 6 pessoas aqui, mais 6, 7, 8, 9, 8 pessoas para a gente tirar todas as certidões da due diligence. Temos que analisar um por um. Então, verificamos que aqui a separação total não comunicava, já tinha divórcio na certidão de casamento averbada, não tinha nenhum problema. Aqui 2 pessoas que teriam que assinar assistindo, tanto no contrato quanto na escritura pública. Aí você vai falar assim, mas Carol, como que eu vou conseguir pegar a assinatura de todas essas pessoas? Essa pessoa aqui, ó, uma das pessoas que estavam, a mãe aqui, ó, desse herdeiro, ela tinha uma procuração para representar este herdeiro. Quem estava fora do país não tinha procuração. Esse outro herdeiro que também morava em outro estado não tinha procuração, mas ele preferiu passar e fazer uma nova procuração para a mãe também assinar aqui, tá? Então, olha só, estamos aqui viabilizando uma negociação na prática para que sempre haja vendas todos os meses, de pelo menos um imóvel por mês. Mas essas 2 pessoas aqui, que estavam em outra cidade, eles estavam na mesma cidade que a mãe, então não tinha problema. E mesmo que o imóvel não seja nessa cidade que a mãe e essas outras 2 pessoas aqui residem, não tem problema. Por quê? Cartório de notas pode ser de livre escolha. Só o do registro de imóveis que tem que ser levado a escritura no registro de imóveis competente da localização do imóvel, tá? Carol, e esse daqui que está fora do país? Bom, viabilizamos todo o resto, mas esse aqui que está fora do país que era o maior problema. Como fazer? Existe algo que chama e-notariado. O e-notariado é uma ferramenta que dá para ser utilizada mediante assinatura digital, por meio de certificado digital. Como que nós fazemos? Essas 2 pessoas que estavam aqui fora do país e não tinham previsão de voltar, não tinham como vir, nada disso, nós dissemos, vamos agendar num cartório aqui do Brasil para que o cartório fizesse contato com eles para realização desse e-notariado. Gente, isso viabiliza muita negociação, tá? Como que acontece? O cartório de notas, não são todos os cartórios que estão. Essa ferramenta já é disponibilizada aí no país. E cada estado tem a sua normatização para regulamentar a utilização dessa ferramenta. Ela é gratuita, então o cartório de notas escolhido, ele vai fazer contato via videochamada com as pessoas que estavam fora do país. Eles fizeram essa ligação para quê? Para orientar essas pessoas a baixarem no seu celular, Android, iPhone, tanto faz, para que elas instalassem essa ferramenta do e-notariado no celular delas e no dia da assinatura da escritura, o cartório novamente faz contato via videochamada para assinatura digital via certificado digital, que fizeram antes. Então eles já tinham instalado a certificação, já estava tudo ok, tá? E aí assina mediante certificado digital.